foi imposta a presença dele. A presidente passou a palavra para o Ricardo Vera, chefe de epidemiologia, tendo ele esclarecido sobre a questão do Lira, que às vezes não é conhecimento de todos, e eles não trabalham somente com o Lira, fazendo visitas periódicas, fazendo levantamento rápido de índice, que fazem também combate aos caramujos africanos, Federação do Cajazá, combate aos escorpiões, fazem também trabalhos que não são de sua área, mas se a vigilância sanitária precisar, eles também fazem. O senhor Ricardo falou que a caminhonete seria usada apenas para fazer levantamento de índice, tratamento focal. Que ela também vai ajudar os transportes de tambores, caramujos, onde faz a incineração. O transporte de todo o material de operação de caixa d'água, que carregam muitos materiais que necessitam de carro aberto, de carro apropriado, que é exigido pela Superintendência Nacional de Saúde, que não estão tirando isso de trás de orelha, que são supervisionados pelo Estado, que precisam desse caminhonete, que tem necessidade de transporte, e não só de endemias, mas de vigilância sanitária também, que tem que haver conhecimento por completo para essa votação. É importante e responsabilidade a aprovação dessa posição para um trabalho mais efetivo e assim promover a saúde da população e proteger o funcionário. O vereador André falou sobre o livro, porque a Prefeitura publicou, e se publicou é porque é importante, e na fala do senhor Ricardo, não parecia tão importante. A presidente falou que entendeu que o Ricardo falou que não é só o Lira, e sim outras coisas também. O vereador André falou que o índice é muito importante, por sinal, está muito bem feito. A presidente colocou em deliberação a votação do projeto número 14, sem o vereador Lins sugerido não ser votado por votação única. A presidente falou que não pode impor a votação única, colocando o projeto número 14 em primeira votação, para aprovar por unidade. O vereador André pediu que o secretário de Saúde trouxesse informações que ele perguntou sobre a contratação emergencial. O presidente colocou a indicação dos vereadores Alaí Arnaldo Thiago em votação sem aprovar por unidade. O presidente passou para o vice-presidente colocar a votação de suas indicações, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais a tratar, o presidente encerrou a reunião, convocando a reunião para quarta-feira, dia 20 de agosto, às 19 horas. O vereador André lavrou essa ata. Sala de sessões 22 de agosto de 2022. Está pronto? Não, chega. Deixa para frente aí, depois que eu grupo aí. Essa daí é qual? 20º o quê? Eu não sabia. 21º e 23º. Essa daí é a 22ª. Essa. Ó. Eu acho que sim, pera aí, pai. 20ª, a da 20ª reunião. Essa é a 20ª. Aqui está a primeira, a terceira, volta a segunda aí. Ainda tem a 22ª. Aqui, Eugênio, está aprovada a ata? Vocês querem fazer alguma correção? Marquei. Não é que está aprovado, Eu não faço prova. Eu queria avisar que eu não faço manifestação nenhuma sobre ata, enquanto não for apurado o que aconteceu naquela ata passada. Eu não faço manifestação nenhuma, nem assino ata, e nós precisamos apurar. Porque naquela fala, onde disse que eu xinguei a presidente, ofendi ela, eu quero deixar bem claro, não, eu estou falando por isso que eu quero justificar eu não manifestar nessa ata. Eu, quando falo alguma coisa ofensiva com alguém, eu tenho que ter um motivo. E quando eu tenho motivo, eu não retiro o que eu disse, não. Eu falo e assumo. Eu não falei, até porque aquela expressão que foi dita aí, aquela expressão, ela é mais uma brincadeira quando eu faço com alguém que tem intimidade
não tem essa intimidade com a presidente para falar isso, e não falto com respeito com ninguém no exercício do seu mandato. Eu não faço e não falto respeito com ninguém. Eu, quando quero falar, eu sou bem claro naquilo que falo e assumo o que vier para eu resolver. Mas isso aí eu não falo, não posso concordar com isso, porque eu não falei. Se eu falasse, eu teria concordado. Aqui eu falo então de brincadeira com alguém que estava me perturbando por ali. Eu falei então de brincadeira. Não foi, eu não faria isso com a presidente. Por outro lado, a presidente também encerra a reunião sem nenhum comentário a respeito. A presidente tinha que me ter interpelado na hora, se eu tivesse falado com ela. Não foi com a presidente que eu falei. Tenho certeza absoluta. Isso será apurado, mas enquanto isso, eu não manifesto mais em ata nenhuma. Eu já vi a relação que tem entre o vídeo e a ata. Há uma contradição ali, mas não sou eu que vou dizer se está certo ou errado. Eu quero que seja apurado isso com rigor, porque eu jamais diria isso, até porque a expressão não seria adequada para ninguém de nós aqui, se não fosse em tom de brincadeira que eu falasse com alguém, porque aquela expressão é para quem não trabalha, não estuda, não faz nada, não cuida de nada. Eu jamais falaria isso. Então eu quero deixar o meu protesto com relação a isso. Estou pronto a ir em qualquer lugar responder sobre isso, e eu acho que isso foi uma maneira, eu não sei se foi maldosa, para querer denigrir a minha imagem. Eu jamais falaria isso. Eu respeito todas as pessoas que me respeitam. Quando há uma discussão acirrada, que a gente ofende uma outra pessoa, tem um motivo que há uma discussão. Eu não estava discutindo com a presidente, eu não dirigi a palavra a ela, então não existe essa condição de dizer que eu falei isso para a presidente. De jeito nenhum. Eu duvido que alguém comprove isso. Então, eu estou falando isso aqui porque eu sou danado para ser réu, confesso. Quando eu xingo uma pessoa, eu assumo que xinguei. Eu assumo que xinguei. E eu acho que todos deveriam ser assim. Falou uma coisa, assume. Mas eu não vou assumir uma coisa que eu não falei. Até porque a minha educação não permite, num tom de brincadeira, falar isso com a presidente ou com uma senhora qualquer. Se fosse outra senhora, em qualquer circunstância, eu jamais falaria isso. Posso falar coisas que às vezes ofendem até mais, mas direto num debate, numa discussão. Então, mas essa expressão rasteira, eu jamais usaria com uma pessoa, e principalmente com a senhora, que ela é presidente da Câmara, querendo ou não. Ela é a nossa presidente e aqui a gente respeita. Eu não vou dirigir de maneira alguma uma palavra dessa à presidente da Câmara. Então é por isso que eu deixo o meu protesto, faço questão que isso seja curado, porque eu quero colocar alto e em bom tom que eu não falei isso e quero provar que eu jamais falaria isso com a presidente. Tá bom? Alguma impugnação à ata que foi lida no momento? A ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam. Eu sem manifestação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O senhor já se manifestou. Então, a ata aprovada. Vamos passar à leitura da próxima ata. A secretária Rainha que vai fazer a leitura. Ata da 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Municipal de 2022. Aos 24 dias do mês de agosto de 2022, sob a presidência da senhora Adriana Aparecida Alfa de Guerra, presentes 8 senhores vereadores, Alaide Rezende, Arnaldo Joaquim de Souza, Joaquim José de Souza, Nico Rodrigues dos Santos, Rafael Garcia Furtado, Sebastião Silva Carvalho e Thiago Griba do Vale, ocorreu a 21ª reunião ordinária de 2022. O vereador André Luiz Costa Broliaca estava ausente. A presidente agradeceu a presença dos policiais militares, comandante, tenente Marcos Paulo Rosa e sargento Ligori, assim como a Polícia Civil, investigador Tiago, dizendo que sejam sempre muito bem-vindos e falou da gratidão e reconhecimento pelo excelente trabalho que sempre tem sido feito pela polícia na nossa cidade. A presidente falou que tem uma certidão que ela pediu ao Departamento de Contabilidade acerca de uma pergunta que surgiu nesta casa durante a discussão de um dos projetos, pedindo ao senhor vice-presidente que fizesse a leitura. Sem mais expediente, o presidente perguntou se havia proposições a serem apresentadas pelos senhores vereadores, sendo que não houve. A presidente pediu aos vereadores que considerem inclusos na moção de aplausos que propôs na reunião anterior o senhor Carlos Henrique da Silva Afonso e a senhora Darlane Barcelos Costa.
que são coproprietários do bem para o qual foi feito o projeto que a proposta original de moção se referiu. A presidente falou sobre o início das obras do bairro Nova Martins Point, que foi conseguida autorização judicial. É um bairro que está sob júdice, está tendo um processo com relação a este bairro e a prefeitura conseguiu autorização para fazer essas obras. Essas obras já foram iniciadas. O vereador Laíra abriu mão de fazer uso de sua palavra. O vereador Sebastião falou que queria deixar clara a repúdia de sua bancada com o que aconteceu na reunião anterior. Que esta casa é uma casa legislativa, que sempre comenta nas reuniões, que essa casa é a casa do povo. Então, todos que vieram aqui, alguns que vieram seus interesses, que viram seus interesses satisfeitos, viu uma baderna generalizada e anunciada, como agora tem que tomar essas providências, pois é como se entrasse no setor de trabalho de alguém e fosse lá desrespeitar e fazer bagunça como foi feito aqui. Falou que os funcionários que vieram, tanto os motoristas, tanto os funcionários, foi dado espaço para falar educadamente, se dirigiram à mesa da Câmara expondo seus problemas. Não teve nenhuma dificuldade, mas que a bagunça já estava anunciada, como estava para a data de hoje, que tem convite nas redes sociais para virem ver telequete aqui dentro, que tem que tomar providências, porque aqui não é setor de bagunça. Que vem senhores, senhoras, podem trazer crianças e famílias para assistir à reunião, sem o risco de ser atingido aqui dentro por algumas pessoas que vêm fazendo baderna. O vereador disse que se as pessoas têm algumas diferenças com as outras, que vai resolver na justiça, onde quiser, mas não nesta casa, pois esta casa merece ser respeitada, que todos têm que ter liberdade de entrar e sair com segurança. Essa mesmo. Tá esquisito isso aí, sim. Tá, ué. Essa é da 20ª reunião. Não, a 20ª foi isso. 21ª aquela. Aí depois a outra eu vi a 23ª, a 22ª, então. Não, tá certo, eu que preciso ler. Você criou muito, perdeu. Você acelerou demais. Vou continuar Confere de novo, confere no vídeo, aí parece que já... O vereador falou que tomarão as devidas providências, mas que isso não pode mais acontecer. O vereador Rafael fez indicação verbal sobre a rodoviária, solicitando ao executivo que faça a substituição das cadeiras. Tem muitas cadeiras quebradas, principalmente todas, praticamente todas, principalmente o encosto, e também que recebeu reclamação dos taxistas que ficaram no ponto da rodoviária, que os tambores de lixo tem uma semana que não são recolhidos e ele sabe que não sabe se é responsabilidade da prefeitura recolher ou não. Que sabe como funciona, que não sabe como funciona. Se teria que ver isso também com relação à limpeza dos banheiros. O vereador Rafael reiterou sua solicitação de limpeza das margens do Ribeirão São João, principalmente perto do antigo matadouro, que poderiam aproveitar que não está chovendo e está com pouca água para fazer a limpeza. A presidente falou que com relação à substituição das cadeiras já está sendo providenciado. Com relação ao lixo, é responsabilidade da União Recicláveis, que é terceirizada, mas é bom que tenhamos trazido, que irão fazer a comunicação com a empresa ainda hoje, através de um vereador ou secretária Raína, com relação à limpeza dos banheiros. É verificar para ver o que está acontecendo. A presidente falou que com relação ao Ribeirão São João, já foi falado com o prefeito para dar uma geral no município antes das chuvas. Não somente nas margens, pediram também para fazer um desassoreamento com as obras da rua Intonete. O Ribeirão receberá uma carga maior de água de imediato, que não terá mais como escorrer aos poucos, que isso pode afetar bastante. A presidente passou o ano do dia falando do projeto 09 de 2022, referente à aquisição de uma saibreira. E o projeto ficou para votação única na data de hoje, que ele foi bastante discutido, que acredita não ter ficado nenhuma pendência, mas que está aberta a discussão caso algum vereador ainda tenha que se manifestar. O vereador Rafael falou que foi no local junto com o vereador Lincoln, que subiram para ver como está a situação do local e viram que tem uma terra amarela, terra roxa, em outro local um material branco e um outro malacaxeta escura, que tem duas grotas bem fundas que conversaram com o morador antigo do local, que trabalhou no local e morou ali a vida inteira, e ele falou que não foi usado como saibreira, que também foi falado que alguém comentou ali que seria uma área de descarte da caeira, mas também não foi utilizado para isso.
O vereador Rafael falou que foi falado na reunião que o Cyber foi utilizado na rua Ictonete. Não foi, que o Cyber não tem nada com o local. O vereador Rafael falou que, analisando o local, tem uma parte do projeto que o sítio, obviamente e certamente trará outros benefícios para o município, haja vista não se limitar à sua topografia e recursos exclusivamente ao Cyber. Que o local que ele viu não dá nem para criar boi, que a qualidade do Cyber para ele é muito duvidosa. O vereador Rafael falou que parece que, votando contra o Cyber, estarão votando contra o produto rural, mas que não é isso, que todos utilizam as estradas rurais, que ele trabalha com caminhão, que faz entregas e não sabe se o material seria eficiente. Falou que durante 10 anos as estradas do município foram mantidas, foram tirados Cybers muito bons em determinadas épocas, inclusive no sítio conhecido como 9 Voltas, que acham que deveria analisar a compra de outro local de uma saideira com mais qualidade da própria carreira, como o vereador Lincoln sugeriu, pois tem Cyber de qualidade, o sítio 9 Voltas também seja o melhor Cyber para estradas da região. Eu gostaria que isso fosse analisado, que depois da visita que fez, não agradou do local, achando que não seria o caso, que não levou em conta a burocracia, a quantidade de documentos e licenças necessários para a saideira funcionar, pois sabe bem disso. Por trabalhar em uma saideira, sabe o tempo que isso demora, o custo que isso vai levar para a prefeitura, que realmente não acha o local viável quanto parece e sugeriu que se quiser analisar outro local, que não estão aqui para dar contra o projeto simplesmente por ser contra, que não está aqui contra a população. A vereadora Lai falou que é bonito ver a casa cheia e que isso raramente acontece. A vereadora Lai falou que antes da reunião conversou com o vereador Rafael, que também visitou o local e deu dicas para ele ter entendimento que quando chega, acabando de subir, tem uma reta e aí à esquerda tem uma frente de pedra muito grande, à direita tem uma grota, que é onde está o suposto veio de Cyber, que ele deve ter andado de 150 a 200 metros na trilha de eucalipto e não é geólogo, não é conhecedor profundo do assunto, mas que na sua visão é muito difícil saber o que tem debaixo da terra, mas que a parte de cima, quando quer saber se tem liga, se tem cola, tem uma técnica que fazem para saber se o material é bom ou não, que o material de cima parece ser de excelente qualidade, com muita liga, com pedra, com muito quartzo, mas que, como falou, não é geólogo, que não pode garantir 100%. A presidente cumprimentou o policial civil, Tiago, que acabou de chegar, ressaltando que é muito bem-vindo e que tem gratidão por sua presença. A presidente falou sobre o material utilizado no desvio, que é uma questão afirmativa, que o Cyber retirado do local que se pretende adquirir foi utilizado sim, assim como na Minerva, e prosseguiu dizendo que, com relação a custo, muita coisa tinha alto custo antigamente, e aos poucos isso foi sendo cortado, como aluguel de imóveis pelo município, que atualmente é dono de imóveis onde funcionam os serviços públicos, e que outro dos altos custos que a administração atual pretende se deixar para trás é a compra de Cyber, que o município pode ter a sua própria saideira com a aquisição deste imóvel, já que isso foi comprovado por cálculos que apenas com a economia que seria feita em parte das estradas de Saudade no Engenho Novo, a saideira se pagaria e ainda serviria como Cyber por muitos anos. A presidente falou que antes o município pagava horrores de aluguéis de imóveis para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, a garagem para a frota municipal e outros tantos imóveis alugados. E que, aos poucos, na administração do partido atual, os imóveis foram sendo adquiridos e a prefeitura foi deixando de ter que pagar aluguéis, sendo o mesmo que se pretende agora, que não tem motivos de continuar tendo as despesas como a compra do Cyber se o município pode ser dono de uma saideira. A presidente falou sobre a fala do vereador Alaí, que esteve no local, constatou algumas pedras, e isso fez lembrar da necessidade de utilização dessas pedras por baixo das valetas de escoamento e de drenagem das estradas para que não fiquem desgastadas. A presidente falou sobre a qualidade do Cyber, que além dela deve ter sido atestada nesta casa pela Secretaria de Obras, o engenheiro Paulo Júnior afirma ser o melhor Cyber da região e o vereador Arnóbio, da zona rural, que já foi secretário de Obras, diz que conhece o Cyber, que sabe onde ele foi utilizado e os locais em que haviam sido citados como Cyber ruim pelo vereador Lincoln. Na verdade, foram Cybers que vieram de outros locais, como foi afirmado pelo vereador Arnóbio, e a gente tem que levar em consideração que desaprovar a compra da saideira não é prejudicar somente o produtor rural. Além disso, tem nova mais Espanha, que as ruas deverão ser saibradas
em breve ir fora, que onerar mais o município com a compra no varejo daquilo que pode ser fornecedor e onerar, consequentemente, toda a população. O vereador Rafael falou que no desvio não tem saibro de lá. A funcionária Paula de Oliveira, da Secretaria de Obras, convidada pela presidente a se manifestar, afirmou ter sido utilizado o saibro de lá no desvio, sim, que ela trabalhou nessa obra. O vereador Rafael perguntou quanto tempo tem que não sobe um caminhão lá, que tem mais de um ano, que o saibro de lá foi comprado pelo Antônio José da Comar, que a compra do saibro de onde o próprio vereador trabalha, que comprou o saibro de onde o próprio vereador trabalha e que tem as notas. A Paula falou que discordava porque o saibro que foi comprado pelo Antônio José, vencedor da licitação, foi a última camada e foram várias camadas utilizadas, que teve trabalho com 2 rolos compactadores e lá foi utilizado o saibro da Caíra. O vereador Rafael perguntou como este saibro foi retirado, pois ele visitou o local ontem e não tem marcas. A Paula falou que o vereador falou com o vereador Rafael que ele sabe e entende que na propriedade onde ele trabalha, que não é o único morro, então mesmo o morro que está sendo utilizado, se ele não viu as marcas é porque foi para o lado direito, sendo que a pretensão é adquirir do lado esquerdo. E o mesmo morro do lado direito, que é o mesmo material, que não necessariamente estão tirando do morro esquerdo, que é o material, que é o mesmo material, falando geologicamente. O vereador Rafael falou que não tem nada que garante. A Paula perguntou se historicamente não tem nada que garante, tendo o vereador Rafael falado que oficialmente não, que o veio de saibro pode mudar em questão de 5 metros um do outro. A Paula perguntou se historicamente, sendo o vereador conhecedor da área, sabe que lá existe, tendo o vereador Rafael respondido que na Caeira, do outro lado, sim. Paula falou que além do saibro tem eucalipto e pedra, que ambos são muito importantes para a administração, e todas as obras de infraestrutura que existem, principalmente na zona rural, como a cabeceira, via de ponte, além do saibro, que esse sítio oferece tudo. O vereador Alain falou que, conversando com o setor de obras mais cedo, ele perguntou se poderiam falar alguns locais que foram usados e responderam os locais, dentre eles os 2 que ele mais conhecia, que era em frente à mina, descendo a Serra da Minerva, há uns 3 anos, e o outro aterro, sentido Sapucaia, em um desvio que teve na antiga barreira, que sempre caiu. Paula respondeu que não sabe responder precisamente, pois há anos, até onde ela sabe, não foi utilizado esse saibro. O vereador Alain falou que se foi os vereadores Arnóbio podem falar se ficou bom, pois a informação do Fernando, se estiver correta, é fácil de saber se o material é bom ou não. A presidente falou que o Fernando trabalhou no laboratório do Paulinho. Paula falou que o Fernando está direto na zona rural e que ele fica mais na Secretaria de Obras da cidade, que no desvio ela trabalhou bastante. O vereador Arnaldo falou que a Paula foi feliz em sua fala, que não quer indispor com o vereador Rafael, mas que o saibro da direita e da esquerda são diferentes, que já viu retirando o saibro que foi utilizado na carreira, conforme o vereador Alain falou. A Paula disse que quando se fala em fazer as estradas dos distritos como Saudade e Engenho Novo, que são os principais, porque tem a Minerva também, que faz e está sendo feito, não se fala de saibro que é atendido na hora da emergência. Quando agarra um caminhão de leite, por exemplo, que os próprios produtores, quando vão buscar o leite, vão de trator, isso prejudica muito as estradas e o serviço correto é fazer a raspagem da lama e jogar o material por cima. Se não tiver esse material à disposição com fácil acesso, que em geral tem um ponto de coleta de fácil acesso, se não tiver que depender sempre de licitação para fazer o trabalho, falando inclusive dos altos custos, pois precisamos lembrar que temos 1.000 quilômetros de estrada rural. O presidente disse que citou dos distritos porque foi feito um cálculo que o pagamento da saibreira seria feito rapidamente com a desnecessidade de compra de saibro. O presidente perguntou se a Paula sabe quanto foi gasto apenas em saibro no último ano, se ela tem noção, sendo ela respondido que não tem. A presidente falou que a votação única já havia sido acordada, colocando a votação única sendo reprovado por ter a maioria dos votos contra. Quais seriam? Os vereadores Joaquim Lincoln, Rafael e Sebastião. Os vereadores que votaram a favor foram Alain, Arnaldo e Tiago. A presidente falou que o projeto de lei número 11 de 2022 ficará para a próxima reunião e o projeto 12, que havia sido retirado para algumas adequações, sofreu as adequações que já estavam no grupo e que é sobre o magistério. O vereador Sebastião solicitou que fosse
passada qual foi a alteração. O vereador Rafael falou que, a pedido dos próprios professores, queria analisar melhor o artigo 30, pois, segundo eles, está havendo discussão, pois alguns acham que podem perder alguma coisa e que gostaria de conversar melhor com eles, talvez para colocar alguma emenda nesse sentido, que trata da carga horária por professores que trabalham tanto no Estado quanto no município. A presidente falou que, com relação a isso, já foi respondido no ofício enviado pelo prefeito na reunião anterior, que isso é de acordo com a necessidade do município e somente acontecerá se houver a concordância, que não será por imposição dos professores. A presidente perguntou se os vereadores têm alguma consideração ao questionamento prévio, porque pode ser uma questão que já podem resolver, e costuma esperar chegar a hora da votação para questionar. O vereador Rafael falou que os pontos mais polêmicos para os professores seriam a questão do artigo 30 e do piso salarial. E ele sempre falou sobre isso, perguntando se teria alguma possibilidade de chegar naquele valor. A presidente respondeu que, até onde sabe, havia uma discussão sobre isso a nível nacional, porque teve uma nova lei, e que aquela lei de 2008 estaria revogada, e que tem outros questionamentos, por exemplo, que o piso nacional é uma lei federal, uma lei da União, e que, quando uma lei federal estabelece o piso e outros entes federados não estão aptos em saúde financeira de caixa a fazer face àquela nova despesa imposta pela lei federal, a União teria que dar essa garantia de que o município e o Estado poderão pagar, que a União não teria que fazer repasse, a União teria que fazer repasse aos entes que não tivessem caixa. Disse também que tem vários outros aspectos dessa lei do piso que estão sob júdice. A própria CMN estava aconselhando os prefeitos a não fazer o pagamento desse piso. A ANM também tem posicionamento semelhante, que não acompanhou de perto o desenrolar disso, não sabendo se já teve decisão superior a respeito, mas que poderá se interar e ver sobre esse questionamento e responder. Mas, infelizmente, o que houve aqui inicialmente foi isso, que foi estabelecido o piso pela União, só que sem verificar se os estados, municípios e o Distrito Federal teriam condições de pagar. O vereador Sebastião sugeriu que, nesses projetos, assim como foi feito na reunião anterior com os motoristas, que dê espaço para que o funcionário da área manifeste e eles chegaram a falar com os vereadores, pois estou aqui para atender os anseios deles, que deveria ser assim, e o representante da classe vem e esclarece a opinião deles. A presidente disse que a presidência atual sempre esteve aberta a ouvir, sempre manteve a transparência e sempre foi a população convidada. Não somente as classes interessadas em cada projeto especificamente, mas que estão sempre abertos a ouvir a população, que todos os projetos são publicados no site da Câmara, que todos podem abrir e ver esses projetos, e, além disso, esse projeto fala sobre o magistério. A própria presidente passou para alguns professores, obviamente, que sem alteração, porque foi feito somente agora, para que eles dessem a opinião deles, que é importante também que, quando as categorias envolvidas em projetos cheguem a essa casa, procurem os senhores vereadores, que elas passem por esclarecimentos verdadeiros e que não podem ser baseados em achismo. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que seja bom assim, sem ver se a lei permite que seja dessa forma, porque às vezes cria expectativas inviáveis, impossíveis, e com isso acaba criando contendas desnecessárias e também posteriormente frustrando expectativas, ou até mesmo colocando a pessoa em constrangimento quando vai verificar e constata que era impossível, que a pessoa acha que até estava sendo feita de pouco e que o vereador falou sem propriedade nenhuma, mas volta a dizer que a população é bem-vinda a esta casa e todas as categorias envolvidas sempre se colocou à disposição para ouvir, mostrar documentos e que tudo está publicado no site da Câmara e que chamará as classes envolvidas, assim como as pessoas que podem explicar sobre o que os vereadores tiverem dúvida. O vereador Sebastião perguntou qual vereador teria falado sem propriedade nenhuma, tendo a presidente respondido que falou de forma geral, que pode até colocar cada caso e que isso ocorreu, mas que considera constrangedor colocar isso a público. O vereador Rafael falou que, pela fala da presidente, talvez possa ter dado a entender, mas que especificamente no projeto dos motoristas e professores, eles não deram nenhuma sugestão absurda, que conversaram entre eles, que a presidente falou como se tivessem tido conversas prometendo, o que não pode se cumprir, que conversaram coisas acessíveis aos motoristas. Inclusive, o vereador Alaí também falou, e com relação aos professores, a questão foi porque ele foi perguntado sobre duas questões que ele mencionou. A presidente disse que não está falando apenas desses projetos especificamente, podem sentar informalmente e conversar sobre essas situações. A presidente ressaltou que muitas vezes não é feito por mal, às vezes é por desconhecimento mesmo, que às vezes pensamos que uma coisa pode ser muito melhor, porque aparentemente é melhor, mas às vezes o que se acha melhor legalmente é impossível. E já teve esse tipo de situação também anterior. Isso
Por isso, sua fala. A presidente falou que fica este projeto para a próxima pauta de segunda-feira. A presidente falou que o projeto 14 de 2022, que já passou pela primeira votação e que houve uma pergunta sobre este projeto, que chegou a ser respondida, mas que não foi de forma muito clara. Que, por exemplo, se vai tirar os R$30 da rúbrica de contratações por tempo determinado, mas se precisar de uma contratação emergencial, como será feito? Mas que essa rúbrica não é para contratação emergencial, e sim por tempo determinado, que é sempre previsível, que o valor a ser anulado é apenas uma parte da dotação, sendo que ficará o valor da rúbrica, o que foi confirmado pelo secretário de Saúde presente na reunião e cuja palavra foi pedida pela presidente, que essa rúbrica não ficará descoberta, que é só uma parte dela. O vereador Alain falou que, em sua humilde opinião, é necessária explicação, pois a fala que queria ter feito era para dizer que todos os vereadores o procuraram antes da reunião e que todos falaram para ele sugerir para o presidente colocar diretamente em votação, pois nenhum deles tinha mais dúvida e queriam votar favoravelmente ao projeto. A presidente respondeu que falou antes do vereador, pois o projeto ainda não estava em discussão, que falou sobre a leitura do ofício, sobre esse questionamento feito em reunião anterior, conforme foi ressaltado por ela no horário de expediente. Voltaria a falar dele previamente a discussão do projeto e como foi esse questionamento, não custaria nada trazermos a resposta dele aqui, e não foi impedida a fala do vereador. O vereador lá disse que em momento algum falou que a presidente impediu de falar, só falou que a fala seria que não existia dúvidas, e que todos estavam aptos a votar, e que não adianta levantar polêmica, que podem mudar o voto e atrasar o negócio. A presidente perguntou se dar uma resposta aos senhores sobre o que foi perguntado seria levantar polêmica. O vereador Rafael disse que foi uma questão levantada pelo vereador André, mas que a leitura que o Tiago fez para ele foi suficiente e acha que o secretário Heller está presente e se quiser falar tudo bem, mas que o voto já está definido. A presidente falou que não acha que ocorreu nenhuma inversão na ordem regimental, por isso não. A presidente colocou o projeto em segunda e terceira votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente colocou as indicações do vereador Rafael em votação, sendo aprovadas por unanimidade. O presidente passou para o vice-presidente colocar em votação o adendo que fez na proposição 1 de moção feita por ela, tendo colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião, convocando uma nova para a próxima quarta-feira, dia 29 de agosto, às 18 horas. E o Tiago Gripeu do Vale, secretário ad hoc, haverá presenteado, sala de sessões 24 de agosto de 2022. Alguma impugnação? Presidente, isso aí eu volto a afirmar a vocês que aqui em cima do desvio não tiraram nada do local lá não. Então, Porque lá tem muito tempo que não vai em nada. o senhor fez uma afirmativa, a Paula contraditou, né? O vereador Arnaldo também afirmou de forma diferente, mas isso assim, é o que está na ata que já ocorreu. Então lá no local não foi nada. Tirou da direita. Mas a questão aqui é só o que consta na ata. Essa discussão já ocorreu e está registrada aqui. Deixando claro aqui, tá, a vereadora André se sentiu mal, já saiu, retornou, mas parece que não melhorou por completo, né? Mas nós temos aqui sempre, né, nosso secretário ad hoc, isso já é automático, né? Então não ficaremos sem secretário. Alguém prefere que a Raíla leia para ser mais rápido, se ela aguentar? Ou o Tiago consegue fazer a leitura Enéas? Essa é menor. Não, eu só não lembro que eu não quero ser esse, não tem jeito. Também já vou tentar, essa caloqueira aqui. Também já é a terceira reunião que eu não vou fazer. Aos 5 dias do mês de setembro, sua presidente vai fazer uma reunião pequena? Não dá não. Não, podia provar. Não quer, galera? Também Sebastião Silva Carvalho, Tchau do Vale, ocorreu o 23º ano ordinário de 2022. O vereador Lino Rodrigues dos Santos justificou sua ausência. A presidente passou para o vice-presidente para os vereadores apresentarem suas deposituras, enquanto ela precisou se retirar da mesa para resolver questões técnicas. O vereador André comentou com pessoas presentes na reunião, falando que na última reunião ficou uma situação que quer que os professores entendam que no dia 29 o projeto número 12 entrou nesta casa. E nesse projeto não tinha nem a listagem de aumentos, nem a letra B, que fala que é para todos os efetivos do mês,
é considerado como 4,53 semanas. O projeto número 12, inicialmente, não tinha nada disso, que foi no dia 29. O projeto número 12, substitutivo, entrou no dia 18, que voltou para a alteração para 4,33 semanas, que mexe com a condição dos professores. Salvo engano, são 9, e veio a listagem com os aumentos. O vereador André falou que o que acontece é que fez questionamento com relação à jornada de 24 a 48 horas. Ele foi colocado no grupo de 24, que só queria que os professores entendessem que houve uma cobrança. Os vereadores precisam analisar. Imagine que ele não fez questionamento com relação à jornada. Não queria as mudanças que tivessem um projeto executivo. Que precisam entender que através do questionamento no outro projeto de alterado, de forma que beneficie a classe. Mas que isso gera tempo para analisar e procurar saber, pois não pode votar sem ter entendido que em seu questionamento inicial é com relação aos professores contratados, que no projeto não fala como seria esse critério. O critério das 24 e 40 horas, como será feito isso, que poderia estar no projeto de forma clara. O vereador André falou que quando o projeto voltou cheio de informações, inclusive os aumentos a essa letra D. O vereador André diz querer deixar claro que às vezes vota em primeira votação, deixando de votar em votação única, porque primeiro precisa entender o projeto melhor, que é importante o vereador fazer questionamento. A presidente Adriana retornou e esclareceu que a alteração que foi procedida é algo que ela mesma vem pedindo há muito tempo, e a modificação que foi feita foi para inserir as 4,33 semanas, e a questão de 24 e 40 horas não sofreu modificação nenhuma, permanecendo como veio o projeto, desde o dia 29, e que se a dúvida for com relação a isso, não justificar o prazo, porque isso foi modificado. A presidente falou com relação às relatividades, e como os motoristas foram colocados, mas elas só têm validade dentro do mesmo mês, após a instrução do mês social. O mês social é de cumprimento obrigatório por todos os entes federados. Assim, retroativo só teria validade se fosse dentro do próprio mês. Que foi feita a folha de pagamento e não colocou aquele valor. Não pode ser inserido posteriormente. A presidente falou que com relação aos professores estavam finalizando o mês. Se fosse votado naquele dia, teriam recebido. Mas encerrou o mês, não pode mais. E a impossibilidade legal que já a retroatividade de um mês para o outro. O vereador Sebastião falou que propôs primeiro conhecer o projeto, que ele voltou e realmente sofreu alterações. Em segundo, que a presidente falou que teria que votar naquele dia 29, senão não receberiam. E se voltou agora e chegarem em acordo e votar favorável, qual o problema de voltar retroativo para eles receber? A presidente falou que acabou de responder e é em razão do mês social. O vereador Sebastião disse que já tiveram várias situações que voltou retroativo. O vereador Sebastião falou que a presidente levantou um monte de argumentos para dizer que os professores não receberam por causa dos vereadores da oposição, mas que não foi isso. O presidente não pode chegar com um projeto e querer que vote no mesmo dia, senão não passa, que é tudo aqui chega em cima da hora. A presidente perguntou se 29 de 7 é em cima da hora. O vereador Sebastião respondido que personalizaram o projeto e o projeto voltou em 29 de 8. Deveria ter trazido com antecedência. A presidente falou que as dúvidas deles não eram com relação a esse aspecto. Os fundamentos apresentados não eram referentes a esse aspecto, foram referentes a um ponto que estava no projeto desde 29 de 7 e não foi modificado. A presidente falou que os professores receberam o projeto antes e depois da operação, e todos irão saber que os artigos que sofreram questionamentos por parte dos vereadores não foram modificados. O dispositivo referente às 24 e 40 horas, que era um questionamento, não foi modificado.
A presidente falou que já explicou sobre a retroatividade, a ser impossível em razão do social. A Dona Sebastião falou que se não pode retroagir, porque não mandou antes. E a presidente respondeu que foi protocolado em 29 de setembro. O vereador André falou que o projeto número 12 entrou no final do mês de julho, que se ele não tivesse feito questionamentos, o projeto teria passado do jeito que estava, sem nenhum benefício para os professores. E fizemos substitutivo e voltou para o grupo em 29 de 8, que precisam entender. Ele traz os benefícios para os professores. A presidente falou que tinha sim, como já havia no outro projeto, inclusive nesta casa. Pediu por escrito. O vereador André falou que conversou com alguns professores após a última reunião. Isso é uma demanda que eles vêm correndo atrás há algum tempo e ficaram sabendo agora que os professores souberam da tramitação do projeto no momento, tendo a presidente respondido que ela mesma esteve na escola e publicou em rede social. A dona Laís falou que tem falado há muito tempo que a nossa Câmara está servindo de palanque, como se fosse palanque como político, servindo na sua humilde opinião como circo, e tem que parar com essa vaidade, que está entre os vereadores a pensar sempre no bem da população, que não aceita a fala que tem que analisar. Pois os professores, que são o setor que mais será beneficiado ou prejudicado com o projeto, que leram e todos eles, por unanimidade, têm pedido de votação. Ele que tem de votar contra. Entendi essa aí. O vereador Rafael falou sobre a indicação escrita que protocolou no início da reunião, sobre a possibilidade da construção do alojamento para os motoristas da garagem, que alguns deles fizeram esse pedido, e ficou sabendo que a carga horária foi um pouco aumentada para melhorar o salário, que pediram um lugar mais apropriado para fazer seus plantões e até sua refeição quando ficar lá o dia todo. A presidente passou a ordem do dia, colocando os projetos número 12 em segunda votação, falado com relação às alterações para a fim de redação, já foi apreciado na reunião anterior, e foram aprovados por unanimidade. A presidente perguntou se poderia ser segunda discussão e votação, com efeito terceira votação para a fim de redação. Poderia aglutinar. O vereador Sebastião falou que toda discussão que teve agora há pouco é só uma questão de querer uma justificativa de cada um de uma maneira. Ele falou na reunião anterior que serve para os motoristas, os professores em qualquer categoria, que sempre estejam entregues os projetos para eles, que deveriam vir de um representante deles e falar que não adiantava. A presidente tenta fazer caras e bocas para suas falas. A presidente pediu respeito ao vereador. Ele sempre está se referindo a ela de forma um pouco respeitosa. A presidente falou que a secretária de Educação estava na reunião anterior, que foi disponibilizado ela falar, os vereadores que não quiseram ouvir, e que isso consta em ata. O vereador Sebastião falava que tem ata sobre suspeito. A presidente falou para ele assistir os vídeos das sessões. A presidente pediu que seja falado sobre o projeto número 12. Ainda nem tinha aberto a discussão, mas que já está acontecendo. O vereador Sebastião tomou a palavra de permissão. O vereador Laís falou que na própria ata fala que ele chamou a secretária de Educação para falar, e não houve nenhuma pergunta. Que não faz sentido a fala do vereador Sebastião. O vereador André perguntou ao doutor Rodrigo se, com relação ao pagamento retroativo aos professores do 6º ao 9º ano, se há a possibilidade de votar para o pagamento ser retroativo, de acordo com a lei social, que não tem como gerar as guias de forma retroativa. O vereador André perguntou aos vereadores não podem fazer uma emenda pedindo isso. O doutor Rodrigo falou que é uma situação mais complexa do legislativo criar despesas para o executivo. O vereador André perguntou se não teria de qualquer jeito se fosse votar no senador. O doutor Rodrigo respondeu que fala em questão a constitucionalidade disso. O vereador André perguntou se teria como ele pesquisar. O doutor Rodrigo respondeu que está afirmando que essa casa não pode criar despesas para o executivo.
O vereador André perguntou se pode fazer um ofício para o prefeito antes do Dr. Rodrigo falar que pode. O vereador Sebastião falou que não está criando despesa para o executivo. O vereador André falou que como não tem aquela urgência, pois estão no início do mês, aí faria um ofício para o executivo pedir. O doutor Rodrigo falou que o artigo 39 da Lei Orgânica fala que em seu parágrafo único não está admitindo aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvando o artigo 4, que são despesas orçamentárias da Casa Legislativa, que faz um ofício, um pedido, uma indicação. Tudo bem, mas emenda não. O vereador Sebastião falou que não estão propondo aumento, e sim que eles recebem um retroativo. A presidente perguntou ao doutor Rodrigo e se, pelo que se entende hoje de legislação, afeta o setor de pagamento dos entes públicos, dos servidores públicos. O E-Social permite haver, no mês posterior, o pagamento referente ao mês vencido, e isso que o pago se dispôs a explicar aquele dia. Mas os vereadores também não quiseram ouvir. Se o doutor Rodrigo conhece alguma exceção à regra, o doutor Rodrigo respondeu que é uma área mais contábil, mas que na prática não pode se ter alguma hipótese que permita que a princípio não, mas que para ter precisa ter uma lei que ampare isso. O vereador André sugeriu que se compromete com os professores de fazer uma tentativa junto ao executivo para tentar resolver a situação. O vereador Sebastião falou que tem de todo jeito o pagamento será no mês seguinte, e há tempo de discutir e votar. A presidente disse que gostaria que antes de propor ao executivo que procurasse o setor contábil, mesmo que seja da prefeitura de outro município, que tenha a contabilidade da casa, que está à disposição para esclarecer, que quer deixar claro que fazer o executivo um pedido que a lei não ampare, que a lei proíbe, que, por mais bondoso que seja, o executivo não poderá cumprir e não será pela vontade dele, e sim porque a lei superior impede. A presidente pediu que os vereadores e os professores procurassem saber o setor contábil e jurídico mais voltado a essa área, para ver se é possível, para depois não atribuir culpa ao executivo, sendo que não existe culpa deste, que não está falando que o vereador teve essa intenção, mas que às vezes se fala em pedir o impossível ao executivo e não acontecer em razão da lei. O vereador André falou que observou a reação de alguns professores e não está aqui para prolongar isso, mas que só está tentando fazer o que eles recebem lucrativo. O vereador Alaí perguntou ao jurídico se o E-Social é uma lei federal e como uma emenda a projeto municipal pode alterar a lei federal. Se existe essa possibilidade. O doutor Rodrigo falou que o que pretende, no caso, é alterar a lei do E-Social, que o vereador André está indagando se há possibilidade de pagar retroativo, que ele desconhece essa possibilidade, que é um sistema difícil, pois não comporta uma exceção. A presidente falou que é difícil de novo. O vereador aí perguntou aos professores presentes se querem que votasse agora ou esperem mais um tempo. E os professores falaram que querem que vote de imediato. O vereador Sebastião interrompeu, falando que até na próxima semana não atrapalharia. O vereador Laí pediu ao presidente que tomasse providência. O vereador Sebastião interrompeu, está interrompendo toda a hora. O vereador Laí falou que para ele já está resolvido, que está pronto para votar, e sabe que não consegue mudar isso. O vereador André agradeceu a pergunta do vereador Laí e previsou a resposta do Rodrigo, que, analisando a resposta do Rodrigo, pode ter alguma possibilidade. Se votassem hoje, a presidente colocar em votação hoje, ele votará favorável, mas que deixaria para votar na próxima segunda-feira. Por exemplo, poder ver se consiga um retroativo. O Rodrigo teria dito que não está certo se pode ou não. A professora Elizabeth Araújo falou que irá passar mais uma semana. O vereador André falou que está tentando conseguir uma coisa para eles, e eles não querem.
que então termina ali a sua fala e votem hoje. O vereador Laí pediu permissão para ligar para a contabilidade da Câmara para saber. O vereador Sebastião falou que se os professores querem assim, que votem assim. O vereador Rafael sugeriu ao vereador Laí que quando ligar, tire uma dúvida, que o E-Social realmente é complicado, que por ele vote hoje e pronto. Mas para eles não perderem o mês passado, sugere que se tentaria ver com o setor contábil, se teria como colocar como bônus, mas se acredita também que não ser permitido pelo E-Social. A perdente falou que, pelo que entende, e procurou saber que esse valor para os professores está perdido. O vereador Rafael falou que a bonificação é acessível, não sabendo se a parte contábil da prefeitura consegue esse valor. O vereador Laí fez a ligação e foi informado que não tem como pagar o retroativo, pois a folha é feita em tempo real. A perdente concedeu a palavra à professora Elizabeth Araújo, que se manifestou pedindo aos vereadores que votem o projeto hoje, para evitar que tenham mais termos, uma vez que trabalha, quer receber pelo que trabalhou. O vereador Sebastião falou que se deixar para votar na próxima semana, eles receberão o próximo pagamento. A presidente explicou que eles farão jus ao recebimento, a partir de quando for aprovado. E sendo aprovado na próxima reunião, perderão mais essa semana. A presidente falou que esta questão foi explicada na última reunião. O vereador Sebastião falou que o assunto já está superado, que pode colocar em votação. O vereador Laí falou que entrou em contato novamente e na lei não tem essa possibilidade. O vereador André falou que conversou agora com um contador, que ele falou que há possibilidade de, dentro da lei, retroagir para os professores receberem. Os professores que têm que decidir. A professora Elizabeth falou que agora querem jogar para elas, uma coisa que os vereadores que têm que resolver. O vereador Sebastião falou que os professores querem que votem. A presidente perguntou ao vereador André se ele se consultou com o profissional da contabilidade pública. O vereador André falou que é um assunto que ele procurou saber e, como vereador, ele tem o direito de falar para os professores que pode ter possibilidade. A presidente falou que ele tem direito, que só perguntou se a consulta foi com uma pessoa que trabalha com a contabilidade pública. O vereador André fala que sim, que tem experiência e que não muda nada deixar a votação para a semana que vem. A presidente explicou que perde esses dias, pois só recebe quando for lei. A presidente disse que colocará em votação e pede ao vereador André apresente qual a possibilidade de retroagir, qual a exceção prevista, meio de burlar a norma e não cumprir a norma federal, de conseguir uma exceção com o contador que ele consultou, devidamente justificada e fundamentada, e que ele apresentando será levado à contabilidade e ao jurídico da Câmara, à Prefeitura, e que se realmente for uma corrente